Noite. Olá, meninas. Olá, Olá, tudo bem? Tudo e tudo vocês? Tudo bom? certo. Então, agora estamos prontas aí. Realmente, o teste já foi feito. Agora estamos prontas para mandar bala, Isso aí, né? Ok, bem no horário. Bem no horário. Não, o horário a gente perfeito. tem esse compromisso. Agora a gente vai, as pessoas já estão começando a entrar, né? Vamos dar um tempinho aí, né? Um minutinho aí para as pessoas irem entrando. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui quem está chegando. Você tem como acompanhar? Tem como acompanhar aqui? Bom, enfim, daqui a pouco a gente já. Vamos deixar as pessoas começarem a entrar, a gente já começa, tá bom? Ok, combinado. Queria dizer que estou contente de estar aqui participando com a BQV na live, né? Um, um reconhecimento que a BQV oferece que tanto nos orgulha pela credibilidade que eles têm construído ao longo dos anos, né? Silvia, Mona aí são corresponsáveis conosco sobre essa credibilidade, essa seriedade, né, que o prêmio tem. Então, É isso mesmo. vai ser muito bom Vai. a gente poder discutir um pouquinho e explicar, tirar dúvidas, né, Silvia e Mona? Sim, vai Com ser muito bom. certeza. Acho que é um momento bom para isso, né? Estamos É isso começando mesmo. o ano, né? É, Exato. Muitos desafios, oportunidades aí de melhoria. Então, acho que vai ser bom. é isso mesmo. Bom, então eu vou, né, já dar boa noite para o pessoal, daí as boas-vindas, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa live hoje para falar sobre o PNQV, que é o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, né? Para os que ainda não me conhecem, vou me apresentar, né? Meu nome é Ana Freitas. Vou fazer uma breve autodescrição, né? Sou uma mulher morena clara, olhos e cabelos castanhos. Estou vestindo uma blusa azul da ABQV. Bom, sou jornalista também, né? Me especializei na área de saúde e qualidade de vida organizacional. E na BQV eu ocupo hoje, aí estou dentro da diretoria de comunicação, juntamente com a minha parceira Gabriela Rieger. E é isso, né? Hoje a gente vamos começar essa live, né? Porque o nosso interesse é falar sobre o prêmio, né? Quando a gente fala sobre o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, a gente logo tem uma imagem de prêmio, troféu, palco. E o PNQV ele não começa ali. O PNQV, na verdade, ele começa quando a empresa decide olhar para os seus programas com critério, com profundidade, com método, né? E é aí que a gente entra, né? Então, quando a empresa ela passa a ter essa atitude assim mais assertiva com relação aos programas, é onde ela começa esse desenvolvimento, que é o PNQV traz tudo isso dentro de sua trajetória, né? Então essa live ela foi pensada para tirar essas dúvidas, para desfazer mitos, Não? né? E para apoiar empresas através de suas lideranças a encontrar aí essa questão de como o prêmio pode fazer sentido no momento atual de cada uma delas, né? Então, é isso, exatamente porque ele é um processo aí em contínua evolução. Então, para falar sobre isso, eu vou convidar, passar a palavra à minha querida Sâmia Simurro, a nossa diretora de certificação, para que ela possa introduzir aí e contar um pouquinho sobre essa trajetória de sucesso que vai para o 29º ano. Então, essa trajetória, Ana, nos orgulha tanto, né? Mona e Silvia, que estão aqui com a gente, sabem, porque assim, foi uma construção de formiguinha e hoje o prêmio ele é o maior, mais reconhecido prêmio nesse nicho, nesse campo de conhecimento de bem-estar e qualidade de vida dentro de organizações. Queria enfatizar que o prêmio ele tem um método claro, ele pede evidências claras, ele avalia processo, ele avalia a maturidade organizacional, né, com relação aos programas de qualidade de vida, né? Ele não é como muitos prêmios por aí que desejam que são implementados para atender uma necessidade de marketing ou para atender alguma intenção. Ele procura se basear em evidências científicas, ele tem uma metodologia clara. E a gente estuda todo ano
sobre algumas modificações que são necessárias ou seguir as tendências, né, científicas que estão surgindo do mercado. Ele tem 28 anos, mais de 180 empresas premiadas, grandes e médias empresas. A gente quer as pequenas juntas. E são milhões, milhões de vidas impactadas através dessas empresas. Então, muito nos orgulha. É isso mesmo. Só lembrando, gente, que essa live também foi para dizer que as inscrições, né, com os valores de 2025, elas vão até o dia 27 de fevereiro. Os interessados devem acessar o link fixado aqui nos nossos comentários, tá? Só para a gente lembrar que a BQV está fazendo uma promoção e até 27 de fevereiro as inscrições estão com o valor promocional de 2025 ainda, tá? Então, agora eu queria passar a palavra aí para a nossa querida Silvia Marchetti, que faz parte da comissão da diretoria de certificação, né? Para ela falar um pouquinho, afinal, o que é o PNQV, né? Dar uma introduzida, afinal, o que é o PNQV, para a gente começar a falar aí sobre todos esses detalhes que vão fazer com que as pessoas também possam ter mais facilidade, né? Dentro de cada um, dentro do seu momento aí nesse processo. Boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui com vocês, né? Muito, muito orgulhosa. Estar na ABQV há tanto tempo, né? Eu já tenho 26 anos de ABQV, o prêmio tem 28, eu tenho 26 de ABQV, né? É uma longa jornada. Venho aí de uma carreira de RH e também com especialização em qualidade de vida, também trabalhei em consultoria um bom tempo e hoje fazendo parte da comissão, né? E aí, falando do PNQV, que é o nosso grande prêmio, né? Ele vai muito além de uma premiação. A gente fala que o PNQV é um prêmio, mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma ferramenta de transformação. Quando a empresa ela se propõe a entrar no PNQV, o primeiro passo que ela faz, que é a autoavaliação, ela já faz uma análise, né? Ela olha para dentro e revisa todas as suas práticas. Ela consegue enxergar o seu programa de uma maneira mais alinhada, ela consegue perceber qual é o caminho que esse programa está tomando, quais são os gaps que ela tem nesse programa e ela pode melhorar. Então, a gente tem dentro do prêmio algo muito além. Eu acho que o ganho que a empresa tem com essa análise, com essa possibilidade de verificar como está a sua evolução dentro de um programa e amadurecer com isso é muito mais. Então, a gente diz que o prêmio ele traz um processo de amadurecimento, né? Que auxilia nesse realinhamento e na evolução dos programas. Só esse movimento que ela faz já gera muito valor. Então, quando a empresa se propõe a participar do prêmio, mais importante do que ganhar, do que ter um troféu, é realmente esse processo de olhar para dentro e fazer essa avaliação. E aí, como a gente está falando do PNQV, eu vou chamar a Mona, que aí é minha parceira de análise, de auditoria, a gente está aí há muitos anos, né, para contar um pouco de por que é importante a empresa participar do PNQV. Boa Silvia, noite. eu esqueci de mencionar, antes que a Mona continue, que a Patrícia Lacombe coordena, né? É nossa coordenadora do prêmio a partir desse ano, o que nos dá muito orgulho. Ela provavelmente está aqui conosco, mas como ela estava voltando de férias, a gente estava meio insegura se ela ia poder atender essa live. Mas, com certeza, ela é a pessoa mais adequada para a gente contactar. No caso de dúvidas, né, Silvia? No caso da gente precisar tirar algumas dúvidas, porque ela está, nesse momento, na coordenação. E eu peço desculpas que eu esqueci de mencionar. A Patrícia coordena o prêmio, está com a gente nessa empreitada, né? E realmente o papel que ela desempenha é super importante e nos ajuda muito nesse direcionamento. Agora, voltando para a Mona, vamos lá, Mona. Vamos então, contar por que participar, né? do PNQV. Por que participar? Boa noite, primeiramente. Quero agradecer à BQV, as colegas, as coordenadoras, Sâmia, Patrícia, a colega Silvia,
por estar aqui, né? E a Ana coordenando toda essa live. Eu acho que é um momento muito bacana para a gente poder esclarecer dúvidas, né? E mostrar um pouquinho do que é o PNQV. Eu sou Mona Chama, também tenho uma experiência em programas de qualidade de vida de muitos anos, trabalhei 30 anos na indústria, com saúde, sou enfermeira de formação, e estou no PNQV há muitos e muitos anos, e consigo ver a evolução do prêmio durante todos esses anos que a gente participa. Isso dá muito orgulho, né? Mas toda essa evolução, ela de melhoria, de aperfeiçoamento, isso está tudo focado em algumas coisas. Que aí, respondendo à pergunta da Silvia, por que participar do PNQV, né? Primeiramente, eu acho que a gente tem que colocar que as empresas que participam do PNQV, elas começam a fazer parte de uma lista de empresas que têm ações concretas em saúde, bem-estar, segurança, qualidade de vida. E isso passa a ser um diferencial muito importante para as empresas, né, que participam. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, participar do prêmio vai dar oportunidade da empresa preencher um questionário de autoavaliação, como a Silvia colocou. Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu acho que durante a live a gente vai ter oportunidade de falar bastante sobre o questionário de autoavaliação. Mas ele permite dar uma fotografia de como a empresa está e até onde ela quer chegar, os objetivos, o resultado, né? Então, isso eu acho que ajuda muito e direciona a empresa, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que esse é um segundo ponto importante que as empresas devem aproveitar, que estão participando. O terceiro ponto que eu quero colocar é o embasamento do PNQV. O PNQV ele está embasado em critérios, em conceitos mundialmente valorizados, né? Então, isso dá uma riqueza muito grande para as empresas que participam do prêmio, né? Diferente de outros, esse está embasado em conhecimento científico, em base científica. E um outro ponto que eu acho importante para as empresas que participam do prêmio é que elas recebem um relatório depois da classificação. Um relatório com recomendações, que vai ajudar muito a empresa a evoluir cada vez mais nessa melhoria contínua. Poderia citar várias coisas, aumento do engajamento das empresas, dos funcionários, tudo isso direcionado para uma estrutura de cultura de saúde dentro da empresa, isso fortalece a cultura, então participar do prêmio fortalece a cultura de saúde, e a gente pode ver isso durante os anos, esse amadurecimento e essa evolução. Muito Eu acho bom. que é isso. Para começar, para esquentar, né, o assunto. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa, acrescentar? Eu acho que também, né, Mona, dá visibilidade à empresa, né? Isso também faz parte e fortalece internamente, né? Porque na medida que você é reconhecido por um órgão, uma entidade como a BQV, respeitada, né? Com certeza. Ficou sem o áudio, Sandra. Sem áudio, Sandra. Oi. Voltou. Agora sim, voltou. Isso. Você fortalece também, né? À medida que benefícios, com certeza. A gente ouve muito, né, quando a empresa participa, depois, ou quando ela retorna, ou até mesmo no prêmio, ela às vezes comenta algo do tipo, ninguém conhecia muito a minha área, as pessoas, elas participavam de atividades, mas não entendiam que isso era um programa, muitas vezes. Então, a comunicação ficou fortalecida, ter um prêmio fez com que as pessoas reconhecessem de uma maneira diferente e, às vezes, até aumento de orçamento, de budget.
né? Então, Algumas Silvia, empresas dizem melhora isso tudo, né? pegando esse gancho, eu acho que o prêmio também ajuda na estruturação sistêmica do programa, não com Sim, ações isoladas apenas. Isso que você exato, falou dá essa exato, visibilidade, dá essa integração em várias áreas da empresa, envolve várias áreas, e isso aumenta o engajamento, aumenta a exato. governança, mostra que tem ética, que tem transparência. Eu acho que é por aí mesmo. E, Isso mesmo. bom, e uma pergunta que sempre fica, como a gente está falando das empresas participantes, né? Então sempre gera aquela dúvida de, mas é um ranking? Eu estou disputando com outras empresas? Então eu acho que assim a beleza do nosso prêmio eu acho que assim uma razão de ser do prêmio é a empresa concorrer com ela mesma, né? Então eu acho que assim importante a gente dizer quando a gente vai fazer uma auditoria, quando a gente olha para as evidências, quando a gente nunca vai ver se a empresa A se ela está diferente da B, se a B está diferente da C, se a A trouxe evidências e a B não. Não existe. A gente não faz comparação entre empresas. O PNQV ele é um prêmio que valoriza e ele olha para aquilo que a empresa tem e para aquilo que ela trouxe como comprovação para que a gente consiga enxergar, né? Então, não é sobre competir, é sobre realmente entender e evoluir, né? Eu acho que é um prêmio que traz essa evolução. Quanto mais a empresa participa, mais ela consegue entender como que ela está crescendo, onde que ela precisa melhorar, é uma competição dela com ela mesma. A gente viu empresas aí que num primeiro ano não conseguiu nem ranquear, e depois ela foi para prata, foi para ouro. A gente já viu empresa que caiu, mas caiu por quê? Porque o prêmio evoluiu, ele trouxe exigências maiores, e ela entendeu perfeitamente que ela tinha gaps naquele momento e que ela precisava melhorar isso. Então, eu acho que isso é muito importante entender, né? Que esse ranking ele não existe, ele é dela para ela mesma. Por isso que a gente tem lá, muitas vezes, 10 empresas ouro, 15 empresas prata. Por quê? Porque elas evoluíram, chegaram num patamar de excelência, né? E de melhoria contínua. Então, a melhoria contínua, eu acho que é a frase que mais traz a essência do nosso prêmio. E posso só antecipar uma perguntinha que eu vi aqui várias vezes? Algumas pessoas estão perguntando se para participar do prêmio precisa ser associado. Eu acho que esse é um ponto essencial, sim. Eu acho que para preencher o questionário de autoavaliação, não, ele está disponível a todas as empresas, né? Mas para as etapas seguintes e para participar do prêmio, tem que ser associado. Ok, isso é muito bom. Ô, Silvia, eu acho que também, falando que você colocou, né, que não é um ranking, eu acho que a gente tem que lembrar bastante do nosso propósito como a BQV, como prêmio, que é incentivar as empresas a que os funcionários tenham uma saúde boa, hábitos e estilos de vida adequados, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, esse também é o nosso propósito, além de estabelecer um prêmio, né? Sim, Eu acho que não que é ajudar isso? nesse desenvolvimento e trazer Desenvolvimento. esse conceito, né? Eu acho que cada vez mais, Exatamente. quando a gente olha para as evidências e a gente diz que uma empresa está atendendo essa evidência, é porque realmente a gente conseguiu perceber que ela tá indo além da teoria, ela está realmente praticando aquilo e a gente consegue ver o reflexo disso. Isso mesmo. E praticando dentro de uma metodologia baseada Exato. seguindo, né, uma metodologia consagrada cientificamente na comunidade científica, né? Isso é importante. Isso é muito importante. Também tem uma pergunta que as empresas, que geralmente as pessoas têm bastante dúvida, é se o PNQV ele é somente para grandes empresas, né? Como é que isso fica, Mona? Então, a resposta é não. Qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa pode participar do prêmio, né? Isso não interfere. O prêmio ele foi construído para pequenas, médias, grandes empresas, base nacional. Então, todas as empresas podem participar. Os critérios vão ser os mesmos. Sempre são os mesmos critérios, que a gente vai falar quais são esses critérios em seguida, mas os critérios são os mesmos, o que muda é a maturidade de cada programa,
né? Lógico que vão ter programas mais maduros, com mais resultados, com mais indicadores que a gente consegue visualizar melhor, mas todas as empresas podem participar do prêmio. Tá? Eu Não acho muda a que importância, né, Mona? Eu acho que o tamanho da exatamente. empresa não diz a importância do seu programa, né? Cada empresa tem o Exatamente. tamanho do programa que é importante para ela e para os profissionais dela naquele Com momento, né? certeza. Aí eu queria acrescentar sobre isso também, pessoal, que também o segmento, a gente não avalia o segmento, né? A gente não avalia o Isso mesmo. negócio da empresa, a gente avalia como a empresa cuida das pessoas. Não, o negócio dela não entra nos nossos critérios de avaliação. Exatamente. É dentro da empresa como é que a empresa cuida de seus profissionais, de seus trabalhadores. Isso é muito importante, né, gente? É importante que as pessoas saibam disso, né? Então, assim, para quem está pensando em participar, então, como é que vai ser isso? Por onde que a empresa começa, né? Ela pode e deve começar pela autoavaliação. Então, no site da BQV, a gente tem a autoavaliação, que ela é um retrato do questionário do que ela vai preencher depois para o prêmio, né? Então, nessa autoavaliação, ela consegue refletir sobre cada pergunta, entender o que é necessário, se planejar para depois entrar no prêmio trazendo as evidências de uma maneira clara. E nessa autoavaliação que está disponível hoje, se ela preencher e ela decidir que ela não deve entrar no prêmio naquele momento, ela já consegue perceber que ela tem muito mais documentação e organização do que ela já imaginava. Porque as empresas elas se planejam e elas vão fazendo o programa, mas muitas vezes elas não conseguem ter uma linha e entender exatamente como esse programa está. Então, quando ela faz a autoavaliação, ela reflete sobre cada ponto e ela consegue entender exatamente como ela está. E a gente tem o manual do PNQV. Então, entrando no site, além da autoavaliação, ela pode se orientar e deve pelo manual. O manual traz um detalhamento do prêmio, ele traz as diretrizes, ele vai explicar direitinho todo o caminho que ela vai percorrer para preencher essa autoavaliação e também o caminho do prêmio, né? Quais são as etapas, como que isso ocorre, e com isso ela consegue ter ferramentas para poder tanto preencher a autoavaliação, como conhecer mais profundamente o prêmio e entender se esse é ou não o momento dela de participar. Bem importante também que ao final da autoavaliação ela pode ter uma nota que ela pode entender que não é aquela que ela deve para entrar no prêmio, ela atingiu menos que 50 pontos, né? Mas também ela tem aí um tempo e uma percepção de onde ela pode melhorar e fazer novamente essa autoavaliação e seguir em frente, né? E perceber que realmente ela pode se desenvolver em alguns pontos e entrar no prêmio. Então, a autoavaliação é o primeiro caminho aí, o mais importante nesse momento. Quer complementar com algo? Né? Um É um diagnóstico, exatamente. Alguém quer complementar? Eu acho que é bem isso que a Silvia colocou, né? A primeira entrada, você tem o diagnóstico, né? A empresa consegue, com o tempo, evoluir dentro desse diagnóstico, como a Silvia colocou. E esse questionário ele está disponível, então a empresa tem esse tempo para fazer essa evolução e melhorar, né? Fazer uma observação importante. Nesse momento da autoavaliação, ela não sobe nenhuma evidência. Então, ela não precisa se preocupar, eu vou fazer autoavaliação, eu não tenho tempo agora para buscar a documentação. Nesse momento, ela não precisa buscar a documentação. Na autoavaliação, ela vai relatar e ela vai entender como estão os processos dela. Só no momento realmente de entrada no prêmio é que ela vai ter que subir essas evidências, entender como estão essas documentações e trazer elas para nós. Mas na autoavaliação isso não é necessário. Ajuda também ela a organizar seu material, suas evidências, né? E buscar sem dúvida. É o melhor caminho, né? Para ela ter isso muito organizado. E depois dessa organização, as empresas que conseguem entender que estão aptas ali, qual que então é o segundo passo? Como é que funciona isso na prática?
Então, aí a gente está falando de processo, né, Ana? Como que funciona a empresa que entra no prêmio, quais são essas etapas, né? Então, a primeira coisa é o questionário de autoavaliação, que a empresa verifica se ela está apta ou não, qual o valor que ela conseguiu atingir. Mas o que eu queria dizer é assim, o prêmio ele tem 3 etapas muito claras. E essas 3 etapas, elas estão embasadas em critérios muito claros. Quais são esses critérios dentro do processo, né? Então, a gente tem os fundamentos do modelo de excelência em gestão, a gente tem as 5 chaves, né? Que é envolvimento da liderança, envolvimento dos funcionários, sustentabilidade, oportunidades de melhoria, ética, transparência. Então, o questionário está embasado nesses critérios. E conforme o prêmio foi evoluindo, e isso a Sâmia e a Silvia, né, nós vivemos muito isso, foi a integração dos objetivos do desenvolvimento sustentável dentro dos critérios e ESG. Né? Então, o prêmio foi evoluindo, o processo foi evoluindo, e isso ficou muito claro porque houve a integração das ações. Então, o planejamento estratégico, a gente verifica a missão, visão, valores. E dentro desse processo, como eu falei, dentro desses critérios, existem as 3 etapas. Essa autoavaliação e depois a segunda etapa é o próprio questionário, que aí as empresas já começam a colocar as evidências, elas respondem o questionário e essas evidências são feitas o upload dessas evidências para evidenciar que elas estão atendendo às questões. E essa segunda etapa, quem avalia as respostas é a comissão de avaliadores. Tá? Nessa etapa, as empresas podem atingir até 80% da nota. Mas falando especificamente dessa etapa, falando das evidências, né, eu queria colocar aqui a importância dessa evidência ser clara, ser objetiva, baseada em fatos. Eu acho que a empresa, quando estiver respondendo e fazendo o upload dessas evidências, eu acho que um ponto importante é ela se colocar no lugar do auditor, que está lendo essas evidências, está avaliando as evidências. Porque muitas vezes não é o tamanho da resposta que vai atender ao que está sendo solicitado. Muitas vezes nem atende. A gente fala que a conformidade da evidência ela é clara, ela é simples. O auditor olha, fala, atendeu. Muitas vezes essas evidências são colocadas em inglês, dentro de documentos muito longos. Né? Então, esse é um momento muito importante que eu gostaria de colocar aqui dentro dessa nossa discussão, desse nosso bate-papo, porque isso nos ajuda e ajuda a empresa a atender a necessidade do que a gente está pedindo. Então, essa segunda etapa é o questionário, baseado nos critérios, avaliado pela comissão avaliadora de auditores. E aí nós temos a terceira etapa, que é a avaliação da banca, né? A banca ela recebe um vídeo que as empresas elaboram, existe uma banca convidada que vai avaliar e vai contribuir com mais 20% da nota, atingindo 100%. A partir daí, a partir dessa nota total da banca e dos avaliadores, as empresas vão ser classificadas ou em bronze, em oportunidade de certificação, né? Processo de certificação, prata, ouro, e aí fecha esse processo de avaliação. Tá? Então, mais ou menos é isso. Eu não sei se vocês gostariam de complementar, mas eu tentei mostrar o processo como um todo. Eu queria só fazer um complemento no seguinte.
A Mona falou super bem aí sobre evidências, e eu acho que um ponto muito importante é que quem vai colher esse material e fazer o upload desse processo tem que ser quem está envolvido com o programa. É um processo que não pode ser terceirizado. A pessoa tem que conhecer, tem que estar inserido, tem que trazer a alta direção para perto, para que ela também esteja comprometida, integrada, trazer as áreas que estão envolvidas junto com o processo, que muitas vezes você tem o profissional de RH numa qualidade de vida, mas ele tem um vínculo com o médico do trabalho, com outras áreas da empresa, com a área de segurança. Então, eu acho que ele tem que refletir muito bem e tem que ser realmente alguém que esteja extremamente envolvido. Muitas vezes a gente percebe que a evidência ela está o que a gente chama de rasa, né? Ela veio dentro de um padrão de alguém que não entende aquilo, que colocou algo que era para justificar aquela pergunta apenas, e ela não consegue, a gente não consegue enxergar ali que aquilo realmente está comprovando a prática. Então, isso é muito importante. E fazer com calma, né, Silvia, também, Exatamente, com não tempo. deixar para a última hora, porque vocês veem, ó, nós estamos em fevereiro, então a gente tem tempo, as empresas têm esse tempo para se organizar, para fazer no arquivo das evidências, né? Então, isso é muito importante. Isso que a Silvia falou é assim, é uma coisa muito, muito importante, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, Silvia, que a empresa tem, ela tem o que a gente está solicitando, mas ela não consegue demonstrar. Muitas vezes porque não é uma pessoa que está envolvida, que está respondendo o questionário. Então, isso realmente, eu acho que as empresas têm que colocar muita atenção, muita atenção. Que É daí um ajuda cuidado, muito. né, Mona, com a qualidade da evidência, porque a gente quer evidências claras, né? Destaca o que você está dizendo que responde àquela pergunta, né? Faz um destaque, porque não dá para ficar lendo um documento extenso, né? Então, assim, e a gente quer aceitar a evidência, porque o objetivo do prêmio é esse, estimular boas práticas, divulgar boas práticas, reconhecer essas boas práticas. A gente quer orientar para que vocês tenham melhores práticas, para que as empresas amadureçam os seus programas, mas para isso elas Ficou sem o áudio, então, Sandra. evidências claras são importantes. Evidências claras são bem, bem importantes para nós. É porque a auditoria ela tá baseada em evidências claras. E muitas vezes a empresa verifica, mas eu tinha essa evidência. Por que eu não atingi a nota necessária? Na verdade, ela pode ter e deve ter mesmo, mas ela não conseguiu evidenciar essa evidência. Então, isso eu acho que tem que ficar muito claro, né? Porque como nós avaliamos as evidências, se não tiver na resposta, a gente não consegue Enxergar. verificar e pontuar, né? E só voltando um pouquinho no que você falou, Mona, do relatório que é entregue no final, para quem vai participar pela primeira vez ou para quem ainda está em etapas intermediárias aí do prêmio, quando a gente termina todo o processo, a empresa recebe um relatório e ela sabe exatamente onde ela não entregou a evidência, ou onde ela entregou uma evidência parcial, ou onde ela teve sucesso total na entrega daquela evidência. Então, muitas vezes a empresa participa no seu primeiro momento, como eu disse, ela não atinge aquilo, ela almeja o ouro, né? Ela almeja a prata no mínimo, mas ela ainda não chegou lá, mas ela consegue, por meio desse relatório, evoluir e no ano seguinte estar lá com a gente novamente e aí conseguir de uma outra maneira entregar essas evidências. Então, não só o preenchimento do questionário, mas a entrega do relatório, tudo isso traz essa análise, esse aprendizado para a empresa. Não, e evoluir, né? Assim, a gente também evolui na nossa avaliação. Sem dúvida. A gente vai amadurecendo nos critérios junto com as empresas. Então, é uma relação onde todos vão amadurecendo e vão melhorando, né? E oferecendo o melhor das práticas
em bem-estar dentro do ambiente organizacional. E é isso que a gente quer, né? Que isso, de fato, seja uma realidade. Bem-estar no ambiente de trabalho. Tanto é que o ano Aproveitar passado, mesmo, né, Sâmia, o prêmio como um processo de melhoria, né? De evolução, eu ia comentar né? que o ano passado a gente fez um balanço de onde as empresas tiveram mais dificuldade na entrega das suas evidências, né? Então a gente fez também uma reflexão interna, olhamos para o nosso questionário, vimos se ali tinha alguma coisa que a gente poderia melhorar, se ele estava claro o suficiente, né? E eu acho que o tempo todo a gente tem que falar que além do manual, além do questionário, a gente tem aí a Patrícia, que as pessoas podem entrar em contato a hora que estiver preenchendo, para tirar dúvidas, né? Deixe suas dúvidas, para que a gente também possa ajudar. A gente não pode auxiliar na entrada da evidência, nem analisar a evidência que a pessoa vai estar colocando, mas a gente pode ajudar a entender a pergunta, caso ela tenha dúvida, né, no questionamento que está sendo feito. Mas a gente tem olhado para isso o tempo todo e tentando se colocar no lugar da empresa e entender, e como a Sâmia colocou, não só a gente se colocar no lugar e não só analisar, mas também a gente ouve muito o que as empresas nos trazem para que a gente melhore isso tudo. Isso é muito bom. Inclusive, a Patrícia tinha pedido para a gente falar aqui que, né, quem ficar com alguma dúvida, ali no link onde a gente fixou nos comentários, nesse link, tem ali o processo de início dessa pré-inscrição aí, para, inclusive, aproveitar os valores de 2025, mas ali mesmo ali tem o contato, onde as pessoas podem falar com a BQV para tirar as dúvidas, né, que vão surgindo aí dentro desse tempo. Então, nesse link a gente consegue fornecer ali informações para as pessoas acessarem e tirarem suas dúvidas em geral, né? E também a Erci perguntou, a Erci e a Patrícia, né, elas perguntaram isso e perguntaram também se vai ficar disponível essa live. Ela fica disponível, sim, no Instagram da BQV, após o término da live, e também nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, na BQV Oficial, que é o nosso canal do YouTube. Então, essa live vai ficar disponível para que as pessoas possam depois acessar, quem não pôde estar aqui conosco hoje, para que ele possa acessar, enfim, assistir e ver o que a gente conseguiu colocar aqui nesse tempo, né? Então, eu queria que vocês aproveitassem e falassem um pouquinho assim, com essa questão de evidências, muitas empresas têm dúvida o que realmente são evidências, o que é solicitado ali dentro desse processo, que exemplos, que evidências, como é que elas são colocadas ali? São documentos, são imagens, como é que essas evidências são distribuídas? A cada pergunta, a gente tem hoje claramente uma explicação, a gente traz exemplos, nesse questionário, a gente traz exemplos do que é a evidência que deve ser apresentada em cada questão que é feita, né? E essa evidência, ela é sempre um documento, ela tem que documentar e ela tem que comprovar que aquela prática existe. Então, se ela colocar, por exemplo, uma imagem se ela colocar uma imagem do site, por exemplo, ela tem que colocar uma breve descrição do que como aquilo está acontecendo. Mas a evidência, ela pode ser uma imagem do site, ela pode ser uma política que está sendo praticada, depende da forma como a pergunta está sendo feita e do que está sendo pedido naquele momento. O documento ele é um documento específico e a gente está tentando deixar isso cada vez mais claro e agora com exemplos. Então, tem exemplos lá do que ela pode apresentar para que isso fique de uma maneira mais clara para essa documentação. Mais alguma coisa, Mona? Eu acho que isso que a Silvia falou realmente é o que eu ia falar nesse sentido, mas o próprio questionário já ajuda a empresa a colocar a evidência, porque ele tem a chave, né, que está sendo pedida, então ela pode consultar realmente qual é a chave que está sendo pedida, e lá tem exemplos no próprio questionário, né? Então é importante identificar, não adianta colocar uma fotografia, por exemplo, envolve um exemplo, né? Envolve os dependentes diretos dentro do programa de qualidade de vida. Você coloca uma fotografia sem identificação,
a gente não consegue saber se essa é uma evidência são os dependentes, são filhos, são terceiros. E hoje nem é Então, mais, a gente nem aceita mais esse tipo de a gente não evidência, né? aceita. Só Então, falta não aceita é mais. muito importante isso. E sempre são duas evidências, né? Isso também a gente tem que deixar claro. Ah, amor, acho que uma coisa importante também é, por exemplo, vamos dizer que 3 perguntas são relacionadas a uma única política. Não pode ser publicado somente aquela política nas 3 perguntas. Então, eu tenho uma política de 10 páginas, numa pergunta eu coloco essa política de 10 páginas, na outra pergunta eu coloco a mesma política de 10 páginas, para que o auditor busque dentro da política onde está a resposta. São os Não, arquivos ela grandes, tem que brifar exatamente onde está a evidência que ela quer demonstrar, mesmo que ela faça parte de um mesmo documento. Só repetir o documento e deixar que a gente faça a busca, isso não pode ocorrer. Tem que sempre estar identificado. Eu estou perguntando A, eu tenho que dizer onde está o A. Eu estou perguntando B, eu tenho que dizer aonde está o B. Então, assim, pode ser usado o mesmo documento? Muitas vezes sim. Esse documento, muitas vezes, ele comprova mais de uma pergunta, mas tem que estar identificado exatamente do que estamos falando e onde está o que estamos falando. E bem consistentes. Eu estou vendo aqui uma descrição, realmente, as evidências elas têm que ser consistentes. A conformidade da evidência, quando a gente olha, a gente já consegue saber se está atendendo ou não, desde que ela seja clara. Isso, muitas vezes vem uns arquivos gigantes e muitas vezes vem até em inglês. Né? Então, dificulta muito a nossa avaliação. E às vezes Então, isso é muito impossibilita, né? importante. Dependendo do volume que é mandado, impossibilita. E também o tamanho não necessariamente significa que você está respondendo aquela pergunta, ou que você está evidenciando aquela pergunta, né? Então, quanto mais sucinto você disser é isso, mais você consegue comprovar e mais você consegue perguntas aceitas, né? Ou 100%. Outro exemplo, né, do questionário, né, quando se pede, o programa de qualidade de vida tem missão, visão, valores. A gente quer ver se o programa ele é consistente, se ele tem essa missão, visão e valores. Muitas vezes apresenta outra coisa, né? Assim como um comitê de programa de qualidade de vida, a empresa tem um comitê do programa, a gente não consegue visualizar. São exemplos que eu estou colocando que a gente, durante as auditorias, tem dificuldade de verificar, né? Então, são coisas assim. Mas o importante é assim, leia o manual. O manual traz os 11 critérios que são avaliados dentro do questionário. Então, e também o relatório que a empresa recebe também está focado, o relatório final, depois, se ela participou mais de uma vez, dentro do. Isso estou falando para empresas que já participam. Também traz as recomendações, o que a gente quer ver na primeira questão, na segunda, na terceira. É uma oportunidade. Use o relatório para as empresas que participaram como um guia mesmo, né? Um guia e o manual também. Né? Porque isso vai ajudar muito, muito. Quando a gente fala nos programas, né, de saúde hoje, eu vejo que há essa evolução, obviamente, muito a evolução do próprio mercado, né, pede que esses programas estejam integrados às estratégias de cada negócio, para que eles realmente possam trazer resultados efetivos, né? Como é que vocês enxergam assim, o que hoje é olhado, assim, que hoje os programas precisam realmente ter ali dentro dos critérios, falando um pouco rapidamente, mas dando um panorama, onde que o PNQV, para onde o PNQV olha hoje nessa integração, né? Hoje a gente aborda também, por exemplo, a integração com o ISD, os ODS, então essa evolução foi uma evolução natural, né? E por onde vocês atualmente, assim, como que vocês podem explicar para as pessoas que ainda não conhecem, né? Para onde o PNQV olha, né? O que trouxe de modernidade? Onde ele está olhando hoje para ter essa integração? Vou começar e depois eu acho que a gente pode conversando juntas sobre isso. Mas eu acho que
a gente primeiro precisa ver, diante disso tudo que você colocou, se o programa de qualidade de vida faz parte do planejamento estratégico da empresa, né? Isso a gente faz questão de olhar. Se a liderança está envolvida dentro do programa, se ela participa do programa, existe uma questão que pergunta exatamente isso, Não só da né? ação, né, Mona? Muitas vezes aparece o presidente numa corrida. Não é isso que a gente quer Não é enxergar. isso, A gente quer enxergar o exatamente. quanto o programa está sendo reconhecido pela alta liderança, o quanto existe esse envolvimento. Mas pode continuar, por Não, favor. então, isso eu acho que são pontos muito importantes, né? As ações, elas estão integradas dentro da companhia, a gente consegue ver essa cultura de saúde dentro das respostas, dentro das evidências. Ela atende às ODSs. A gente sabe que a ODS 3 fala de saúde, a gente tem uma questão dentro do questionário bem específica, perguntando sobre isso. Como a empresa se relaciona com as partes interessadas, com seus stakeholders, com a comunidade, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, né? Então, a governança, tudo isso, as empresas têm essa oportunidade de responder pelas evidências apresentadas, e a gente verifica isso, né? E Então, existe essa integração, né? eu só queria colocar que, não, eu acho que, de repente, quando a gente fala de algo tão complexo, né, que, de certa forma, que é a junção de todos esses processos, pode assustar. Mas, quando a empresa conhecer o questionário, para quem ainda não conhece, e olhar ele com tranquilidade, com calma, em cada pergunta do questionário, a gente cita aqui o ODS, aquilo corresponde, a gente dá um breve relato de um exemplo do que tem que ser buscado nessa relação. Então, em cada pergunta, a gente traz essa relação, para que realmente a empresa faça isso com mais tranquilidade. Porque o macro, ele é muito... O macro é muito grande, né? Isso é meio redundante, mas é bem isso, né? Mas a gente conseguiu colocar em cada pergunta como que ela se relaciona com isso, para que a E é gente bem possa trazer. acadêmico, né, Silvia? Sim, Porque o questionário ele é autoexplicativo nesse sentido. Se a empresa tem a evidência, se a empresa ela realiza o que a gente está pedindo, ela consegue demonstrar de uma forma até simples, né? Então, Ou seja, né, Mona, ele tem um caráter educativo, o questionário, e a gente não quer ver um pacote de benefícios. Isso não é um programa de não. qualidade de vida. A gente quer ver como isso está no estratégico, como é feita a gestão, como que os processos são estabelecidos, que metodologia isso acontece. Então, é um prêmio que educa também e direciona boas práticas. Com certeza. Como vocês enxergam, por exemplo, hoje, assim, a maioria das empresas também, né, obviamente, como negócio, elas precisam trazer cada vez mais também essa questão do retorno sobre o investimento, né? Então, o PNQV, ele também ajuda as empresas a entrarem nesse caminho de avaliação de dados e avaliação para poder demonstrar um pouco desse retorno sobre o investimento. Como que isso fica dentro dos critérios do PNQV? esse é um ponto, é uma pergunta crucial. A gente tem isso como uma pergunta para que as empresas demonstrem isso. Cada empresa enxerga isso de uma forma, algumas conseguem colocar isso muito dentro do ROI mesmo, calculado, bonitinho, e outras conseguem demonstrar de uma outra forma, trazer no cálculo de, eu tenho essa questão no ganho com assistência médica. Não pode ser só isso, mas de alguma maneira isso trouxe um benefício para o programa. Então, cada empresa traz o seu ROI da sua forma, né? Eu acho que existe um crescimento nesse processo, a gente percebe que ao longo dos anos isso foi melhorando. No começo, a gente praticamente essa pergunta zerava em todas as empresas. As empresas não tinham, né, a cultura de cálculo de ROI.
Eu acho que o cálculo de ROI estava lá na área financeira, para outras coisas, mas na área da saúde ou na área de qualidade de vida, essa cultura não existia. E eu acho que cada vez mais ela está acontecendo agora. Eu acho que isso tem tido uma importância muito grande, até para a própria empresa comprovar que o programa dela tem uma importância, né? Que ela é uma importância que vai além dos processos para que ela tenha cada vez mais orçamento, para que ela cuide das suas pessoas, né? Isso aí. Eu acho que realmente é isso que a Silvia falou. A gente tinha uma dificuldade muito grande nessa auditoria dessa questão sobre o ROI, o retorno dos investimentos. Hoje a gente já vê uma evolução. E é muito importante a empresa saber, né, o custo desse programa e o retorno, até para mostrar para as próprias lideranças da empresa, né? Qual o retorno desse investimento que é feito na saúde? Vale a pena investir na saúde, na prevenção? Né? E eu acho que esse ponto as empresas realmente têm que focar para provar, né, que vale a pena. Vale a pena. Que vale a pena, né? Vale muito a pena. Vale a pena você cuidar dos funcionários, é um valor, né? E para os funcionários também, eles sabem que a empresa está cuidando deles, né? Reconhecem, né? Eu acho que existe um reconhecimento. E o nosso prêmio ele é para empresas públicas e privadas. Né? Ele não tem nenhuma distinção nesse sentido. Eu acho que aqui até tem uma pergunta novamente aqui sobre evidências. Eu acho que todo mundo fica um pouco, né, assim, com essa questão. As evidências, eu acho que pode ser realmente, acho que é uma das maiores dúvidas das empresas com relação ao processo em si, né? E aí tem uma pergunta aqui, perguntando para vocês darem mais 2 exemplos de evidências com relação à liderança, né, no programa, além de fotos e pesquisa. Eu acho que um ponto evidência, como evidência aí aqui para mim, Ju. Eu acho que liderança, um dos pontos que também que pode ser demonstrado é uma política assinada pelo presidente, né? E dentro dessa política ter um conteúdo que coloque da importância da saúde, da prevenção, assinada pelo líder. Tá? Então, esse é um outro exemplo que a gente pode considerar como evidência. No site da empresa, muitas vezes, a palavra do presidente falando sobre o programa de qualidade de vida, não simplesmente participando de uma ação, mas falando sobre o programa de qualidade de vida, também é uma forma de evidenciar. Se você falar também, Silvia, do ponto de vista financeiro, ter recursos, né? Sim. Isso demonstra o compromisso da empresa, né? Ter recursos destinados, né, para o programa. Uma linha no orçamento que realmente demonstre, né? Porque muitas vezes aparece só uma linha solta e a gente não consegue enxergar o contexto daquilo, né? Então, se você tem um orçamento assinado também por uma liderança, né? Você consegue perceber que realmente ali a empresa ela reconhece isso como um programa. E acho que só mais uma coisa que eu queria deixar aqui é que, para trazer uma boa evidência, leia com calma e muita atenção a pergunta. Porque muitas vezes a evidência ela é colocada numa pergunta totalmente diferente do que aquela que era a correspondente. Então, eu acho que quando vai fazer, quando for fazer o upload, quando for separar essas evidências, lê com carinho a pergunta, atente aos detalhes, veja os exemplos que estão lá colocados, tudo isso auxilia. A gente, como eu falei, a gente tem melhorado o questionário, eu acho que a questão dos exemplos vai facilitar bastante, a gente tem tentado deixar mais claro isso, e essa atenção ao contexto da pergunta é muito importante para trazer evidência. Porque às vezes a gente fica chateado porque a gente vê uma evidência numa pergunta totalmente fora do contexto e a gente não pode usar ela na pergunta que era correspondente. Porque realmente a gente percebe que a pessoa não entendeu ou não está evidenciando de maneira correta. Sim.
Tá bom? Então, como é que vocês podem, para a gente já ir finalizando, né? Assim, quais as dicas que vocês dão com relação ao tempo, por exemplo? Que a gente fala muito, quanto antes as empresas se inscreverem, mais tempo elas terão para esse processo, né? Quanto tempo geralmente leva isso? Quanto tempo a empresa precisa? E como a gente está também aproveitando aqui essa live para fazer essa promoção das pré-inscrições, para quem tem interesse até 27, né, Ju? Até 27 de fevereiro, mantendo os valores de 2025, esse prazo é um prazo que dá para a empresa se inscrever e ela já tem que ter até lá essas evidências já instauradas ali, ou ela ainda tem mais tempo? Não, Como é que eu acho que, funciona? eu acho que assim, se inscrever agora é muito importante para que ela tenha todo o tempo para fazer esse processo. Esse processo é um processo que ele vai até agosto, então ela tem todo o tempo para ir colocando, para colocar suas evidências, fazer esse upload, levantar com muita tranquilidade. Então, por isso que é tão importante que ela faça agora a autoavaliação, ela entenda os seus gaps, ela se inscreve, mas ela tem um tempo grande aí. A gente não consegue dizer para cada empresa que tempo ela vai levar, porque cada empresa tem o seu processo, ela tem o seu programa e ela tem interfaces diferentes, né? Então, muitas vezes você tem empresas que elas têm interfaces menores, está tudo mais na mão de alguém, ela consegue trazer essas evidências com mais facilidade. Outras, elas precisam trabalhar essas interfaces com mais tempo, mas acho que o recado que eu gostaria de deixar é: se inscreva, aproveite a oportunidade que a BQV está dando desse desconto e fique tranquilo, porque você se inscrevendo agora, você só vai conseguir mais tempo para poder fazer esse levantamento com tranquilidade. Não precisa ter pressa de colocar nesse momento a evidência. Tem uma pergunta aqui da Liliane, para a gente começar a encerrar, que é também sobre uma coisa importante aqui que a gente também, né, conversa muito com as empresas, né? Ela está perguntando se participar do movimento Gerar Bem-Estar, por exemplo, é uma evidência de um compromisso, por exemplo, da liderança com o programa, e seria uma oportunidade, por exemplo, comprobatória para participar do PNQV nesse quesito do comprometimento da liderança. O movimento Gerar Bem-Estar, né? Ele traz esse compromisso, né, da liderança com as ações, mesmo que iniciais ali, para evoluir, né, com as ações dos programas. Isso também pode ser considerado uma forma de evidência, a assinatura do presidente da empresa aderindo ao movimento Gerar Bem-Estar? Pode ser uma das evidências, sim, desde que tenha assinatura do presidente e um compromisso, né, com a prevenção, com a saúde, sim, seria uma Lembrando das que evidências. lembrando que cada pergunta, 2 evidências. Duas evidências, Cada né? pergunta, duas evidências. Duas evidências. Poderia ser uma delas. O manual do PNQV, ele é bem explicativo também, né? Ele traz todo o passo a passo ali, traz um pouco da trajetória do PNQV, como ele foi inserindo aí as novas regras no decorrer dos anos, né? Afinal de contas, vai para o 29º ano, então é muito tempo, né? Então, ali no manual, eu também indico que as pessoas possam ler, porque ele vem ali trazendo muitas coisas legais, assim, ele vem trazendo muitas partes ali interessantes para a gente pensar e refletir sobre os programas, né? E ali a empresa ter tempo também de arrumar a todos os seus subsídios para preencher os requisitos necessários. Ô, Usar Ana, o manual como guia, né? Como guia, usar o Isso é um manual como guia, guia. né? É um guia muito Sim, interessante, muito contando interessante. inclusive como os processos foram evoluindo, Sim, porque eu acho importante as pessoas entenderem ao longo do tempo o que foi sendo inserido ali, por quê, né? exatamente. e reforçando que nós temos uma coordenadora super disponível para estar atendendo a Patrícia Lacombe, que ela está aqui com certeza ouvindo a gente e está conduzindo todo esse processo com maestria. Ela é realmente uma profissional que nos inspira. Eu lamento muito essa dificuldade de agenda dela, mas com certeza ela estará conosco nos próximos eventos. E nós vamos ter
cursos, né, para quem quer participar do PNQV, treinamentos. Em abril vai ter um online, e no congresso a gente pretende também dar um curso de todo o conteúdo, né, das bases científicas que o nosso prêmio segue. Exato. Os cursos vão trazer, então o curso vai pegar na mão e já direcionar o caminho, né, Sâmia? Isso. Vai ajudar bastante os profissionais a tirar dúvidas. Sim, claro, é importante. Bom, então é isso, gente. De qualquer forma, eu vou deixar aqui mais uma vez o lembrete, né, que esses valores, os valores promocionais vão até 27 de fevereiro, mas isso é uma pré-inscrição e as empresas vão ter esse tempo, como elas comentaram, até agosto, né, de estar, né, cumprindo com essas etapas. As empresas que ainda não participaram, o questionário de autoavaliação já vai trazer ali uma bela de uma visão, né, onde estão ali os gaps, as dificuldades maiores, né, de cada programa, de cada empresa, independente do tamanho, independente do nicho, do setor que ela segue, né, que ela está inserida. E também dizer que né, se as empresas querem sair desse discurso raso, desse discurso genérico, né, e realmente qualificar os seus programas, que isso cada vez mais, né, o mercado vai exigindo, né, essa qualificação profunda, né, porque ela não cabe mais no dia de hoje essa questão rasa, né, essa ação rasa, né, de programa de qualidade de vida, isso não traz resultado. Infelizmente, isso, inclusive, traz alguns resultados assim que não consegue nem demonstrar, né, não consegue alcançar mesmo resultados mais estratégicos, né? E isso daí o PNQV, então, é uma excelente oportunidade que as empresas têm para sair desse discurso genérico, desse perfil raso, né? Vamos falar assim. Então, e o PNQV, lembrando que não é uma competição entre empresas, é uma competição da empresa com ela mesma, né? E isso a gente vê, isso é muito bonito quando a gente chega no dia da premiação ali, a energia das empresas, a alegria delas estarem ali, compartilhando umas com as outras também, aí os seus cases e os seus caminhos, né, que servem de inspiração, né, porque cada empresa vai ter que personalizar ali as suas estratégias, né, mas uma empresa acaba incentivando, motivando e inspirando a outra. Né? Então, não é uma competitividade entre elas, mas uma união aí de forças, afinal, porque a saúde e a qualidade de vida precisa chegar em todos, né? Isso aí. Isso mesmo. Eu queria agradecer, né? Agradecer a presença de quem está aqui conosco, esteve aqui conosco, agradecer a presença da Silvia, agradecer a presença da Mona, da Sâmia, que é tão querida por todas as empresas, todas tem muito carinho por todas vocês, que a gente vê cada ano, quando chega na premiação, né? Essa gratidão que as empresas retribuem para nós, né? Para o próprio PNQV, né? Isso é muito gratificante. Então, mais uma vez, muito obrigada, boa noite a todos. A live vai estar disponível depois. E, enfim, uma boa noite aí para todos. E não deixem de se inscrever até 27 de janeiro, quem não puder, né? E que fica aí ainda as inscrições ainda por mais tempo. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, noite. gente. De vocês, Muito obrigada. Continuamos à disposição de todos, né? Sim. Sim. Beijo, pessoal. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau. Até breve. Até. Breve.